No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANAD, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes. Essa semana está ocorrendo o Dia Nacional da Luta contra o Colesterol. Quando se fala em colesterol, se fala em arteriosclerose, claro. E quando se fala em arteriosclerose, as complicações do colesterol alto. Por isso é que esse alerta geral é muito importante, né? O colesterol alto, ele leva a infartos do miocárdio, leva a tromboses, leva a diminuição da circulação em todo o organismo. Então, é muito importante que todas as pessoas, independente da idade, façam o seu teste de colesterol. Até em adolescentes, a gente está vendo, nos casos de colesterol alto familiar, esse vilão, quando aumentado no sangue, fazer as complicações. Sem dúvida alguma, a doença cardiovascular aterosclerótica é o mal dos países em desenvolvimento, não é? Se morre menos das doenças infecciosas, das doenças parasitárias, e as pessoas vão envelhecendo, e uma das causas é a doença arteriosclerose. E quando se fala em arteriosclerose, o diabetes é uma lente de aumento. O diabetes é realmente a doença que propicia que a arteriosclerose seja acelerada. Então, você que é diabético, sempre fique atento ao seu colesterol também. Não é só a sua glicose no sangue, ao seu triglicéridos, o colesterol, que são gorduras que podem levar ao entupimento das artérias e levar a complicações graves como o infarto e o derrame, que a gente chama acidente vascular isquêmico. Essas duas situações graves podem ser evitadas se você tratar o seu colesterol adequadamente. Discuta isso com o seu médico na próxima consulta e vá espontaneamente fazer seus exames periodicamente. É mais uma mensagem do programa Educação em Diabetes para vocês. Você pergunta, a ANAD responde. Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Qual é a sua pergunta? Bom, doutor, eu estou com 35 anos, eu sou diabética tipo 1 há 11 anos. E eu ainda não tive meu primeiro filho. E a faixa etária da idade e também o fato de eu ser diabética está me preocupando um pouquinho. Eu gostaria de saber o que eu devia fazer em relação a tudo isso. Ok. Muito boa pergunta. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Então vamos lá. 35 anos, diabetes tipo 1. Bom, a coisa mais importante é você ter um controle muito bom do seu diabetes, da sua glicemia. Se você tiver um esquema basal bolus, é o melhor que existe. Se não, você tem que trocar por uma insulina basal com ultra rápida antes do almoço, antes do café, antes do jantar, e ter um controle muito bom da sua glicemia. Esse antes de engravidar.
É claro que durante a gravidez esse controle também tem que ser muito rígido. E aí não há problema, não é? O fato de ter 35 anos hoje em dia já não se fala muito mais, mas não deixe para depois. Você sabe que à medida que vai passando o tempo, como você não teve ainda filho, a gente chama de primigesta idosa, pode ter problemas por si só, não é? Então já resolveu, quer ter filho? Vamos lá, vamos controlar esse mês, já programa para o mês que vem, não é? Se tiver tudo bom, uma hemoglobina glicada abaixo de 7 e vamos lá, vamos partir para a gravidez com bastante controle, bastante rígido, com insulinas, vai dar tudo certinho, tá bom? Outro ouvinte no ar, boa tarde. Boa tarde, doutor. Falo com quem? É Lúcia do Jardim Aeroporto. Pois não, dona Lúcia. Então, doutor, eu ouvi aquela senhora falar do fundo do olho, porque eu também tenho diabetes, né? Sim. E eu ando com o olho muito vermelho, sabe? Será que eu também preciso fazer esse fundo de olho? Porque eu tô para ir no oculista e eu não sei se eles fazem esse fundo de olho. A senhora tem diabetes. A senhora falou que tem diabetes para ele, não falou? Tenho. Eles não têm um colorinho lá para dilatar a pupila? Não, eu não tenho. Ele só manda passar lágrima. Só lágrima? É. E ela está muito vermelha e pesada, sabe? E sabe o que eu sinto? Ela seca. Tá ok, vou responder, vou dar uma dica para a senhora. Ah, tá, obrigada. Obrigado. Até logo. Até logo. 3253-4845, Programa Educação e Diabetes, interatividade com nossos ouvintes aqui na Rádio Trianon 740M, segundas, quartas e sextas-feiras, das 4 às 4h30 da tarde, e Programa Educação e Diabetes pela televisão em muitos canais. E hoje uma cobertura muito grande, mais de 35 cidades no Brasil e no estado de São Paulo. Veja bem, o que a senhora tem é externo, é uma conjuntivite, é uma irritação da conjuntiva, quer dizer, fica esse vermelho no olho, é uma coisa que qualquer pessoa tem. O que eu disse e o que eu quero que vocês gravem muito bem, e vocês têm que pedir para o seu oculista dilatar a sua pupila e fazer o fundo do olho. É um exame que vê lá dentro do olho, que vai ver a retina onde forma a imagem. É aí que mora o problema, porque aí pode ter problemas com a formação de pequenos vasinhos que às vezes se rompem e podem dar pontos que vão diminuindo a visão da pessoa. Isso é que a gente chama de retinopatia diabética, a doença da retina do diabetes. E ela é cada vez mais incidente quanto menor o controle que você tem. Uma das maneiras de evitar que você perda a visão é controlar a diabetes e também que o seu oftalmologista faça o tratamento adequado quando essa doença se instalar, que é através de diversos procedimentos, não é? Lembrando que o raio laser é um dos tratamentos, agora nós temos outros medicamentos, injeções, enfim, tem se evoluído muito o tratamento da retinopatia diabética, mas é fundamental que você tenha sob controle seu diabetes, a glicemia esteja bem controlada, faça seu teste de manhã para ver como você está amanhecendo, procure realmente se empenhar. Mas se é o que eu entendi do seu problema, é que não foi feito o fundo de olho, mas precisa fazer, entendeu? O colírio lágrima, ele é apenas um colírio que vai melhorar, ele funciona exatamente como o nome dele, é um lubrificante, mas ele, às vezes, só tem aí um problema de alergia, alguma irritação, mas o que interessa mesmo é ver o seu fundo de olho, a sua retina como está. Olá, eu sou Cíntia Alves e está começando mais uma edição do Diabetes News. No programa de hoje, você vai conferir: aumenta índice de diabetes juvenil. Estudo aponta que células do pâncreas se transformam e podem produzir insulina.
Controlar o peso é essencial para pessoas com diabetes. Saiba mais sobre o controle do diabetes tipo 1. O Diabetes News começa hoje com um alerta importante. Os casos de diabetes tipo 1 estão crescendo a níveis preocupantes. Um estudo epidemiológico feito por 20 anos no interior de São Paulo concluiu que a incidência de diabetes tipo 1 aumentou 9,6 vezes no período analisado. O levantamento foi feito só na cidade de Bauru, mas endocrinologistas confirmam que o crescimento do chamado diabetes juvenil pode ser observado em todo o país, embora em proporções diferentes. Pesquisadores avaliaram que a incidência anual da doença é o surgimento de novos casos para cada grupo de 100 mil crianças menores de 15 anos. Ainda não há explicação precisa para um aumento no número de casos. Trabalhos científicos feitos no exterior chegam à mesma conclusão, mas não apontam as causas exatas. De acordo com estudiosos, fatores ambientais, temperaturas mais baixas, algumas viroses, introdução precoce do leite de vaca e seus derivados, associados à predisposição genética, parecem exercer alguma influência. As células alfa do pâncreas que não produzem insulina podem ser transformadas em células beta, produtoras de insulina, avançando a possibilidade de regeneração para a cura do diabetes tipo 1. Os resultados vêm de um estudo da Universidade de Genebra, publicado recentemente em uma revista científica. Os pesquisadores demonstraram que as células beta se regeneram em camundongos e que a maioria das células beta regeneradas são derivadas de células alfa do próprio pâncreas. Os resultados são os primeiros a demonstrar que a reprogramação de células beta pode ocorrer espontaneamente, sem alterações genéticas. Esse caminho pode ser particularmente útil em indivíduos que têm a doença há muito tempo e já não possuem mais células beta. As diferentes dietas seguidas por diabéticos levam em conta fatores como a idade e o estilo de vida dos pacientes, assim como os níveis de atividade, os alimentos prediletos e os medicamentos utilizados no tratamento. Porém, uma regra vale sempre: estar com peso normal facilita muito o controle do diabetes. O objetivo principal do tratamento de todos os tipos de diabetes é controlar os níveis de glicose no sangue e reduzir os riscos de desenvolvimento de complicações a longo prazo ligadas à doença. É muito importante fazer exames médicos periódicos. O médico pode buscar sinais de problemas de saúde, como níveis altos de colesterol no sangue, altos níveis de triglicérides, pressão alta, catarata ou complicações nervosas. Seu médico também fornecerá informações atualizadas para ajudá-lo no controle do diabetes, inclusive recomendando outros profissionais de saúde. O cuidado com o peso é uma parte essencial no controle da doença. Mantenha um diário com um cardápio do dia para aprender mais a respeito de seus hábitos alimentares. Solicite o auxílio da família, dos amigos, de um profissional de saúde ou de grupos de ajuda de redução de peso. De todos os casos de diabetes registrados no Brasil, estima-se que entre 5% e 10% sejam do tipo 1, anteriormente chamado de diabetes juvenil, por acometer principalmente crianças e adolescentes entre 8 e 12 anos de idade. Devido à deficiência de insulina, os portadores de diabetes tipo 1 necessitam de administrar doses diárias de hormônio e monitorar a glicemia corretamente para manter o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. A educação dos pais e da própria criança
é essencial para o controle do diabetes tipo 1. Especialistas comentam que apenas seguir a prescrição médica corretamente, aplicar a dose e o tipo de insulina adequada, não é o suficiente para melhorar a qualidade de vida de crianças e jovens. Uma das principais dificuldades enfrentadas por todos os pacientes diabéticos é a fase inicial do tratamento, quando isto ainda é uma novidade. Não existe uma idade mínima para que a criança inicie sua própria monitorização. O importante é que ela entenda o procedimento além da capacidade de leitura e de tomada de decisões, o que já é perceptível a partir dos 7 anos de idade. O tratamento adequado é aquele que permite o crescimento e desenvolvimento físico e psíquico da criança, com menor taxa de complicações agudas, bem como a vida mais próxima possível do normal, com prevenção das complicações crônicas do diabetes. O Jornal Diabetes News fica por aqui. Lembrando que você pode nos enviar as suas dúvidas, sugestões, participar do nosso chat ou da nossa enquete. Continue conosco. A ANADI, a sua saúde é a nossa meta. GlaxoSmithKline, seu compromisso com o diabetes é de ativar pesquisas para ajudar a conter a explosão do diabetes mellitus tipo 2 e de suas complicações. Esse compromisso, GlaxoSmithKline, se estende além do simples desenvolvimento de novos medicamentos e seus investimentos com significativos avanços científicos para o diabetes e diversas áreas pesquisadas. Muitos estudos de larga escala estão em andamento, visando proporcionar um horizonte mais amplo para as possibilidades de tratamento e evidências de modificação quanto ao prognóstico e progressão do diabetes. Visite nosso site www.gsk.com.br e para maiores informações, ligue para nós 0800 701 2233. Repetindo, 0800 701 2233. GlaxoSmithKline. Olá pessoal, mais um dia aqui com vocês e passando um pouquinho mais de informações a respeito dos benefícios maravilhosos que a atividade física traz para a gente. E como todo dia, eu procuro trazer sempre um slide, um estudo científico a respeito de um tema relevante, muito importante no bate-papo nosso de hoje. Reforçando o que eu já falei em outro programa, é esse slide aqui. Pra você ter uma ideia, pessoal, feito um estudo em 1990, então ele já está ultrapassado, porém ele é vigente, que o sedentarismo ele é responsável por 70% da prevalência dos fatores de risco. Isso quer dizer o quê? Quando a pessoa não faz atividade física, a pessoa é sedentária, a pessoa realmente fica estagnada diante do seu dia a dia, não se movimenta, ela tem a probabilidade de 70% maior o risco de prevalência de uma doença. Então, para você ter uma ideia, o quão importante é fazer exercício físico e o quão é maléfico não fazer exercício físico. Mas a grande boa informação para vocês, e o que a gente realmente pode passar, é que gratuitamente Deus nos deu o corpo, nossos músculos, nossos ossos, tendões, para que a gente possa fazer uma atividade física moderada, adequada. E aí eu puxo para uma coisa importante. Muita gente não gosta de exercício físico, muita gente não gosta de fazer ginástica, tem aversão. E muitos de vocês já ouviram falar, qual é o melhor exercício físico que tem? Qual é o melhor esporte? Muitos já ouviram falar que é a natação. Eu digo para vocês, a natação é um excelente esporte, mas a natação é o melhor esporte para quem gosta de fazer natação. Aquela pessoa que não gosta de fazer natação já não é o melhor esporte. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte,
que você tem que fazer aquilo que você gosta realmente, aquilo que você se sente bem e aquilo que a sua condição física, ela te dá a possibilidade. Como, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de jogar futebol, mas ela tem um problema no joelho, evidentemente que jogar futebol não vai ser o melhor esporte para ela. Pelo contrário, vai ser um esporte que vai causar mais dor, vai causar impossibilidade de exercícios, vai causar outros problemas que ela não vai se sentir bem. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Primeiro, o sedentarismo, ele é responsável, ele leva as pessoas a muitas e muitas patologias, muitas doenças. E o não sedentarismo não é fazer esporte, pessoal. Você não precisa ser um grande atleta. Para você ter uma ideia, estatisticamente, em média 0,26% da população é que tem a qualidade de ser um grande esportista. Mas nós não temos o quê? Nós temos atividade física e o exercício recomendado, exercício dirigido, orientado por um profissional. Então, pessoal, faça aquilo que você gosta. Gosta de dançar? Vá dançar. Você gosta de caminhar? Vá caminhar. Gosta de natação? Vá fazer uma natação. Porém, com a condição que você tem e respeitando os seus limites. Não é porque seu companheiro da academia, ou outro que está lá no parque, ou aquela pessoa que está jogando futebol, rende mais, ou corre mais, ou chuta melhor a bola, ou nada mais rápido, que você vai ter que segui-lo. Não. Respeite você. Dê um tempo para que o seu organismo se adapte àquela atividade física. E com certeza, os benefícios vão ser o quê? Você vai sair desse gráfico, que é o risco de ser um sedentário. Sucesso, continuem treinando e lembre-se, perseverança, persistência fazendo o que vocês gostam. Um abraço a todos. A alimentação é uma parte super importante para aquelas pessoas que têm diabetes e querem controlar os seus índices glicêmicos. Mas você que está nos assistindo, já pensou em comer um doce sem culpa nenhuma? Quem vai falar para a gente como isso é possível é a diretora da empresa Aledora, Doralice Moretti. Bom dia para todos. Eu gostaria de dizer como surgiram os doces Aledora. Os doces Aledora surgiram de uma necessidade de um marido diabético há 30 anos e que não encontrava um doce para satisfazê-lo. E ele é glutão. Então, eu tendo uma filha endocrinologista, me auxiliou em todo o controle da produção desses doces. Todas as formulações foram feitas com sucralose e pectina, só que à medida que eu fui colocando pectina, se subisse o nível glicêmico, eu tinha que descartar toda a formulação. Minha filha, após meu marido ingerir os doces, o que ela fazia? Fazia o teste da ponta do dedo, o nível glicêmico. Subiu a glicemia, descarta. Não tem importância, joga todo esse doce fora. Vocês sabem como endocrinologista é exigente e bravo. Então, assim, minha filha não deixava passar nenhuma formulação que subisse o nível glicêmico. Então, nos nossos doces, o nosso diferencial é que nós usamos a sucralose, que além de ser permitido para mulher grávida, criança, para qualquer tipo de diabético, é um adoçante que não traz sabor residual. E nós não misturamos a sucralose com nenhum outro produto. Por quê? Porque se você misturar com outro produto, ele pode deixar um sabor residual doce. Pode não ser o amargo nem o metálico, mas deixa aquele sabor residual doce na língua o dia todo. O nosso doce não. O nosso doce, além de prioridade ser o nível glicêmico, a segunda prioridade é sabor. Então, nos orgulhamos de ter hoje uma empresa que preza pela qualidade, preza porque tem um doce que o diabético pode comer com toda a confiança. Por trás disso existe toda uma estrutura que a nossa fábrica é muito higiênica. Temos os profissionais para nos respaldarem. Eu sou pedagoga, mas
me comuniquei e contratei os engenheiros de alimentos, os químicos, todos os profissionais que precisavam para sair um doce como o nosso. Doralice, agora me conta, como que surgiu o nome Aledora? Bem, o nome Aledora é o nome de uma fazenda em Quatá, local onde nasceu a empresa. Quatá tem uma fazenda chamada Aledora, que é do meu marido Alexandre e eu sou Dora. Então a fazenda chama-se Aledora. E como o doce nasceu nessa fazenda, era feito com o leite produzido na fazenda, então pusemos o nome da fazenda, Aledora. E no início nós tínhamos controle de toda a produção, desde a vaca, a alimentação da vaca, até o final da produção. Hoje, como a empresa cresceu, nós mudamos uma parte dela para Bragança Paulista, mas ainda o suspiro, os sequilhos ainda são fabricados na fazenda Aledora, em Quatá. E Doralice, a senhora se lembra da primeira receita que fez quando pensou em produzir os doces que são específicos para pessoas que têm diabetes e para aquelas pessoas também que não querem ter um aumento de peso indesejado? Sim. Logo no início, minha filha tinha ido para um congresso e conheceu a sucralose com o nome de Splenda, nos Estados Unidos, que a Johnson comercializava no Brasil. Então nós começamos com a sucralose e fazendo as primeiras receitas, realmente a pectina talvez tivesse a mais, sorbitol talvez fosse um pouco demais. Feito o exame glicêmico, as primeiras receitas não passaram pela aprovação. Então, jogava-se um tambor de doce fora. Foi indo que, por ensaio e erro, e mais essas experiências e mais essas comprovações, chegamos a uma receita básica que mantém as prioridades, nível glicêmico e sabor. E Doralice, a gente pode ver que tem bastante doce, uma diversidade, né? Um mais gostoso que o outro, né? Todos são muito bons. São próprios para diabético ou para quem não quer engordar. Por quê? Porque os nossos doces são com sucralose. A sucralose tem 4 calorias por grama, mas ela adoça 600 vezes mais que o açúcar. Então, o produto sai com baixo nível de calorias. Não só para o diabético, mas para a pessoa que quer manter a forma, o doce está aí a toda prova. Ele não engorda. E os sabores aqui são diversos também. Tem de doce de leite com coco, doce de leite com morango, brigadeiro. Nós temos 8 especialidades na base do leite. Inclusive, estamos lançando agora o leite condensado. E temos as 4 geleias. Agora, francamente, as geleias não fui eu que formulei. Foram essas engenheiras de alimentos que formularam as geleias. Mas os doces cremosos fui eu que formulei. Com a ajuda, lógico, que eu sou pedagoga, eu não sou nem engenheira de alimentos, nem química. Bom, esses produtos eles são destinados para pessoas que têm diabetes, para aquelas pessoas que não querem aumentar de peso. E onde que eles podem ser encontrados? Bom, os produtos são encontrados. A ANAD, a Associação dos Diabéticos, já trabalha com o nosso doce há uns 9, 10 anos. E nós temos a Armazém Santa Luzia, a Empório Santa Luzia, HM, Varanda. Temos ainda uma parte do Carrefour, que o Carrefour pôs em algumas lojas. No sul, nós estamos no Walmart com as bandeiras Mercadorama e Big. Então, nós estamos entrando devagar no mercado. Termina aqui a Rede da Saúde, a Rede ANAD, a Rede da Associação Nacional de Assistência ao Diabético,
Educação em Diabetes volta na próxima semana.